Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 2 de junho de 2022. E o primeiro debate da eleição presidencial, que estava em vias de acontecer, acaba de ser cancelado. Por quê? Porque Lula e Bolsonaro disseram que não iriam. Você o que acha? O presidente Bolsonaro está certo ou errado em não ir a debates no primeiro turno? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou o seu Pix desse mês aqui, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. O mês de junho está começando, é hora de pingar o Pix mensal de novo. É graças à sua doação mensal que este canal já ultrapassou 2 anos de existência e mais de 81 mil seguidores. Vamos lá, gente. Eu percebi aí nos grupos e nos comentários do meu canal que muita gente ficou contrariada com o fato de o presidente Bolsonaro ter decidido não ir a debates no primeiro turno. Do meu ponto de vista, o presidente Bolsonaro está certo em não ir aos debates. O que diz o presidente Bolsonaro sobre isso? Que se ele for, especialmente num contexto em que Lula diz que também não vai, que ele viraria saco de pancada dos demais candidatos nanicos presentes no debate. E o presidente, do meu ponto de vista, tem toda a razão. É muito comum em eleições presidenciais que envolvem a reeleição, o candidato no cargo não ir. Entre outras coisas, porque, estando no cargo de presidente da República, ele já disputa numa condição de superioridade em relação aos seus concorrentes. Superioridade é o seguinte: na balança de pesos, digamos, de densidade das candidaturas, os outros candidatos querem o cargo que é atualmente do presidente Bolsonaro. Faz sentido, portanto, que, estando presente no debate, os demais candidatos tentarão polarizar com ele, vão passar o tempo inteiro batendo no presidente Bolsonaro, especialmente num contexto em que Lula não vai. E Lula não vai por quê? Porque ele acredita nas pesquisas. Acha ele que, indo ao debate, tenderia a acontecer com ele algo parecido. Os demais contendores sempre vão tentar polarizar com os candidatos mais fortes e Lula imagina que, estando lá, também viraria saco de pancada dos seus adversários. Eu quero crer que, se Lula decidisse ir, talvez o presidente Bolsonaro fosse, justamente porque é do interesse do presidente Bolsonaro polarizar com Lula. Mas não é o caso. Lula já comunicou que não vai a nenhum debate no primeiro turno e o presidente Bolsonaro também, embora pode ser que a ida do presidente Bolsonaro em algum debate do primeiro turno seja revista. Por quê? Nós estamos numa situação de disputa para levar a eleição para o segundo turno com o presidente Bolsonaro e o Lula. A hipótese da eleição terminar no primeiro turno existe, mas do meu ponto de vista ela é remota. 75% das eleições ocorridas nos últimos anos, nesse período que tem segundo turno, as eleições foram para o segundo turno. Nas eleições presidenciais, apenas Fernando Henrique Cardoso, em 1994-98, venceu as eleições no primeiro turno. Um candidato pode chegar muito próximo de vencer no primeiro turno, mas a eleição termina indo ao segundo turno, e no segundo turno é Lula contra Bolsonaro, Bolsonaro contra Lula. Inevitavelmente, os dois irão aos debates se enfrentar, porque vai ganhar aquele que tiver o melhor desempenho, que conseguir encalacrar o adversário na pesquisa, na eleição e no debate. Essa é a situação concreta. Portanto, do ponto de vista estratégico, o presidente Bolsonaro está numa situação que eu descrevi já em vídeo anterior aqui. O Lula definiu o seu posicionamento, a sua linha estratégica, vai se apresentar como candidato do amor
contra supostamente o candidato do ódio, que seria o presidente Bolsonaro, contra o presidente Bolsonaro no sentido de que Lula é o candidato da democracia e o presidente Bolsonaro seria o candidato do autoritarismo. E, finalmente, o que é o núcleo central da estratégia do PT é bater na questão da inflação. A campanha do presidente Bolsonaro, por outro lado, está num momento de observação para definir a sua linha estratégica. Há vários cursos de ação possíveis que estão sendo analisados pelos estrategistas do presidente. Acredito eu que eles estão esperando a bateria de comerciais de televisão do PL, que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos dias até, para avaliar o impacto dessa propaganda, ver se gera mais um impulso de crescimento nas pesquisas, para tomar uma decisão definitiva sobre o curso de ação, sobre o foco, o posicionamento do presidente Bolsonaro. Uma coisa é certa, você não pode se pautar pelo adversário. Você tem que ter um posicionamento que force o adversário a sair da sua zona de conforto, que impeça o adversário de se afirmar no seu posicionamento. E é nesse momento que se encontra a campanha do presidente Bolsonaro. Analisando como Lula vem, analisando o cenário, vão testar o impacto dos comerciais de televisão nos próximos dias e a partir daí creio que ficará mais claro qual é o rumo que os estrategistas do presidente Bolsonaro vão conferir à sua campanha. Até lá, repito, do meu ponto de vista, o presidente Bolsonaro está certo em não ir aos debates porque ele viraria, como ele mesmo diz, saco de pancada dos adversários. E o presidente está no momento em que ele precisa manter a polarização com Lula e crescer nas pesquisas. Virar saco de pancada num debate de eleição presidencial, no qual o presidente seria o alvo único de um monte de candidato nanico, que estão lá na faixa dos 6, 7, 8% para menos, de fato não é uma atitude inteligente. Se eu fosse presidente Bolsonaro, tomaria a mesma decisão. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá. Aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos. O Dextra by Paulo Moura do Telegram. O Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive de segunda a sexta-feira em torno das 2 da tarde. E lembre-se, o mês de junho está começando, é hora de pingar o seu Pix mensal de novo. É graças às doações mensais dos seguidores deste canal que atingimos 2 anos de existência. Estamos a caminho dos 2.000 seguidores com seu apoio. Obrigado e amanhã tem mais.